Bom dia. Não, pode ficar aí. Bom dia a todos. Cumprimentar o senador Marcelo Castro por presidir nessa audiência pública, meus colegas aqui de mesa, o senador Esperidião Amin, Margarete, Jaime Campos, deputado Rauli. Eu vou dividir a minha fala aqui em duas partes, né? A primeira com relação ao Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Falar aqui depois do secretário Galo vai me poupar um tempo muito precioso, porque a CNI concorda plenamente com todos os pontos que foram colocados aqui pelo secretário Rogério Galo, né? Acho que tem um ponto que nós precisamos reforçar na fala do secretário, que já foi bem claro nesse ponto, é que houve um acordo dentro da aprovação da reforma tributária. Nós da CNI fomos, né, desde o início dessa discussão PEC 45, PEC 110, apoiadores muito firmes da reforma tributária, com algumas condicionantes. Uma delas era de que a segurança jurídica e as empresas que fizeram investimentos com base em incentivos fiscais que foram convalidados, que elas fossem, que esses incentivos fossem preservados. Esse foi uma das nossas condicionantes. Isso foi aprovado, né, na emenda constitucional e, portanto, isso tem que ser efetivado no PLP 68. E, na nossa visão, as sugestões apresentadas pelo secretário Rogério Galo tornam mais garantidas de que nenhuma empresa que fez os investimentos que estão de acordo com o que está previsto na Constituição, ou seja, tiveram condições onerosas para receber esses benefícios fiscais e são concedidos sob prazo certo, que essas empresas tenham garantido o seu direito à compensação. Então, eu acho que os pontos que o secretário trouxe, com relação à renovação, né, se a empresa fez um investimento com base numa condição onerosa e aquele investimento foi prorrogado, renovado, a condição onerosa inicial tem que ser respeitada pelo Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Outro ponto muito bem colocado pelo secretário, o CNI tem defendido isso desde a fase da Câmara, nós temos condições onerosas que não estão na lista do PLP 68. Os investimentos em infraestrutura, é muito comum que as empresas sejam levadas a fazerem estradas e uma série de infraestruturas públicas, e aquilo é uma condição onerosa. Então, é importante que esteja previsto no PLP 68 também o investimento de forma indireta, né? A empresa não é especializada em fazer estrada, então contribui para o fundo faz os investimentos. O setor público tem muito mais eficiência nesse tipo de contratação do que uma empresa. Não sei se meu amigo Rodrigo Mosser está aqui, mas vou fazer uma propaganda. Uma empresa que faz bebidas, cervejas, né? Não é para fazer estrada, né? Então, acho que esses pontos que o secretário traz muito bem precisam ser incorporados ao PLP 68. Agora, eu gostaria de trazer mais dois pontos com relação ainda ao Fundo de Compensação dos Benefícios Fiscais. Então, com relação ao que é condição onerosa e a questão de prazo certo, nós estamos plenamente de acordo com as sugestões trazidas pelo secretário Rogério Galo. Agora, tem dois outros pontos. Uma vez habilitada, o PLP 68 prevê 90 dias para análise por parte da Receita Federal do valor informado pela empresa, para aí sim aquele valor ser habilitado e depois mais 60 dias para o pagamento daquele valor à empresa. Então, nós estamos falando em 150 dias para a empresa receber de volta o que hoje, vamos lembrar, ela usufrui no fluxo de caixa, no mês. Então, isso tem um custo muito grande. Então, nós defendemos que esse prazo seja reduzido de 150 para, no máximo, 90 dias. 60 dias para análise e 30 dias para pagamento. Veja, e os 30 dias para pagamento já são excessivos na nossa visão, tá? Poderia ser até menos. Por quê?
Este fundo, né, secretário Galera, ele começa a receber recursos no ano que vem. Quando chegar em 2029, quando os primeiros desembolsos do fundo forem ser realizados, o recurso já vai estar no fundo. E como o secretário mostrou aqui, os recursos vão ser, muito provavelmente, mais do que suficientes para compensar os benefícios fiscais. Então, se o recurso já está no fundo, por que demorar 60 dias para fazer o pagamento para as empresas? Dado que o fundo já está capitalizado desde o ano que vem, né? Então, precisamos reduzir esse prazo. E um segundo ponto, esta é uma indenização às empresas por uma redução no incentivo fiscal que elas têm, que vai ser provocada pela transição que o secretário mostrou muito bem na parte do ICMS. Então, aqui nós estamos com vários advogados tributaristas, que não é o meu caso, mas verba indenizatória não deveria ser sujeita a incidência de imposto de renda e CSLL, né? Eu espero que vocês concordem comigo, acho que estão todos concordando, eu fico mais tranquilo, né? Então, acho que esses 2 pontos, secretário, é que eu gostaria de adicionar às sugestões que o senhor fez. Então, do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, eram essas as minhas considerações. Só que essa audiência pública também trata do desenvolvimento regional. E aí eu gostaria de lembrar algumas situações. Primeiro, os benefícios fiscais que nós temos hoje, na medida em que eles são concedidos por todos os estados, ao longo do tempo eles deixaram de ser um instrumento um diferencial dos estados menos desenvolvidos para gerar crescimento. Nós temos algumas situações específicas. O Centro-Oeste, de forma geral, é um caso de sucesso, mas os dados do IBGE de PIB regional mostram o crescimento do Centro-Oeste, mas as regiões Nordeste e Norte, que também são menos desenvolvidas, não apresentam os mesmos resultados, apesar de concederem benefícios fiscais. Por quê? Porque São Paulo, Sul, Sudeste também concedem incentivos fiscais. Então, a reforma, ela trouxe um novo modelo de desenvolvimento regional. Vamos sair dos incentivos fiscais, que precisam ser compensados até 2032, e vamos para um novo modelo. E esse novo modelo passa por 2 pontos muito importantes. Primeiro é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que, entre outras, né, funções, ele pode ser usado para subvenção direta à atividade produtiva. Então, as empresas que estão nos estados, que foram atraídas por incentivos fiscais, que iriam acabar em 2032, independente da reforma tributária, poderão ser mantidas nesses estados com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Então, esse é um ponto importante. E dos 60 bilhões de reais em que o fundo vai chegar, 39 bilhões de reais são para os estados do Norte e do Nordeste. Ou seja, 2/3 do recurso vai para os estados menos desenvolvidos. E aí, secretário, se o senhor me permite tirar o Centro-Oeste, que é uma notícia boa, o Centro-Oeste já não é mais menos desenvolvido. Então, o Norte e o Nordeste vão receber 2/3 desse recurso. Agora, tem um ponto, tá, senador Marcelo Castro, senador Amin, deputado Rauli, que nos preocupa na CNI, mas não está aqui na discussão do PLP 68, mas me permitam um parêntese. No PLP 121 de 2024, foi aprovado um dispositivo que prevê o uso dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para pagamento da dívida dos estados com a União. Deputado Raul, me perdoe, mas esse não deve ser o uso do fundo, não é o que está previsto na Constituição. Tá? Então, o fundo precisa ser preservado nesse sentido do PLP 121. E, para terminar, temos que lembrar um mecanismo adicional de desenvolvimento regional que a PEC e que a reforma tributária vai trazer, que é a migração da tributação para o destino. Hoje o nosso ICMS é parte na origem, parte no destino. Essa migração, segundo os últimos cálculos do Gobetti, Sérgio Gobetti, do IPEA, vai fazer com que os estados menos desenvolvidos, região Norte e Nordeste,
tenha um aumento de arrecadação, não vai ser imediatamente, vai ser ao longo de 50 anos, o secretário Galo, na resposta aqui, vai tratar desse assunto, mas a migração para o destino faz nas contas do Gobet de que os estados do Nordeste, que são os menos desenvolvidos do país, terão 18 bilhões de reais a mais com a migração para o destino, para fazer desenvolvimento regional lá na frente. E os estados do Norte, já que a situação do Amazonas foi tratada com uma especificidade ali dentro do PLP 68, os demais estados terão um aumento de 4,4 bilhões de reais, isso tudo estou falando em valores de 2022, de arrecadação. Então, esse aumento de receita na mão dos estados menos desenvolvidos também pode e deve ser usado para realizar desenvolvimento 15 regional. segundos. Então, mudamos o modelo e o novo modelo me parece mais adequado do que o atual, na medida em que transfere mais recursos para os estados realmente que estão menos desenvolvidos. Seriam esses pontos, senador. Obrigado pela tolerância aí no tempo.